Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Entre uma pausa e outra nas minhas demandas do domingo, eu tô aqui gravando um vídeo. Vai ser um vídeo provavelmente um pouco mais curto, é mais um comentário geral sobre as minhas impressões de leituras de dois livros que eu li recentemente. O primeiro que eu quero comentar aqui com vocês é o Lady Killers, da autora norte-americana Tori Telfer. Esse livro eu li para o meu desafio das 12 leituras para 2024, referente ao mês de fevereiro, tá? Eu fiz as minhas considerações ao longo da leitura lá no Instagram, se você ainda não me segue, @eubibliófilo. Como eu já falei aqui em outros vídeos, vocês vão provavelmente ver uma outra versão minha lá no Instagram, que eu brinco mais com as pessoas, enfim, sou um palhaço. E eu resolvi então trazer esse vídeo um pouco tarde, né, aqui pro YouTube, então muitas pessoas já falaram sobre esse livro, mas o Lady Killers é uma obra até recente, assim, né, publicada pela Dark Side Books, e foi um livro que eu li em conjunto com uma amiga minha também que leu, né, nós lemos para esse desafio em comum que estamos fazendo de 12 livros para 2024, inclusive se você ainda não viu essa lista, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Enfim, o que é que eu posso dizer para vocês? Esse livro, ele é um compilado de história de mulheres e as suas peripécias ao longo da história, em se tratando de assassinatos em séries, crimes hediondos, enfim, toda essa repercussão sobre o true crime, mas através de uma perspectiva feminina, né? A gente vê muito na mídia livros que trazem os serial killers, né, os homens, sendo analisados de diversas nuances e perspectivas, e o Lady Killers ele traz pra gente uma outra abordagem. Em se tratando de vale a pena ou não, vale a pena a leitura, né? Vale a pena por uma perspectiva nova, digamos assim. Eu, pelo menos até o lançamento de Lady Killers, não tinha ouvido falar nessas mulheres, que tinham sim a sua participação, claro, de uma maneira negativa, né, em se tratando de crimes na história, enfim, no imaginário mundial, mas também através de poucas coisas, né, que são colocadas aqui e ali na mídia ou em filmes, enfim. Então foi bacana nesse sentido. Em termos de texto, é um livro que ele não lembra agora exatamente quantas mulheres são colocadas, mas são 15, 14, não lembro agora exatamente, mas a gente vai tendo ali uma visão panorâmica dessas mulheres e como elas fizeram o que fizeram ao longo dos tempos, né? E aí, em termos de organização, o livro ele é um pouco desorganizado, eu li ele em e-book, mas ele é desorganizado porque ele não segue uma linha cronológica. Então a gente começa com uma mulher que foi considerada, né, hoje como uma serial killer lá no século XVI, por exemplo, e aí no capítulo seguinte corta para uma que atuou em 2008. Então esse vai e vem eu não entendi muito bem qual foi a escolha editorial por trás. Se esse ponto não lhe incomoda, tudo bem, isso não vai ser uma questão mesmo, mas para mim me incomodou porque eu gostaria muito que esse livro tivesse uma organização um pouco mais, né, linear e, enfim, de fato organizada, para que a gente conseguisse ter até um panorama mais segmentado, talvez. Eu não tenho pretensão nenhuma nesse vídeo de falar para vocês cada uma das histórias, tá? Até porque, como eu já falei, outras pessoas já comentaram sobre elas aqui no YouTube, então é mais um parecer para que vocês entendam que sim, li o livro, são histórias que lhe pegam, lhe prendem, sejam elas pelo horror, pela curiosidade mórbida, ou porque você achou a capa bonita, né? Enfim. Geralmente esses livros de coletâneas, né, sejam de contos, de crônicas, eles não são, pelo menos para o meu gosto pessoal, um tipo de livro que me faz lê-lo de cabo a rabo, né, de ler de uma sentada só, porque cansa, né? E esse livro especificamente, o Lady Killers, ele se torna repetitivo em um certo momento. Ali chegando pelos 55% do livro, né, lembrando que eu li em digital, me cansou bastante. Eu comentava muito com Jéssica, que é essa minha amiga, que também estava lendo o livro, o que ela estava achando, e ela também concordou que chega um momento que você fica, ai, tá, mais uma mulher que matou não sei quem, a troco de não sei o que lá. Enfim, algumas histórias são muito legais, você não quer parar, como a da vovó, tem uma vovó louca lá, assassina, que se envolve com vários maridos ao longo da vida, duas irmãs também que são criminosas, eu não lembro agora se foi no Egito ou se foi em algum país no norte da África. Enfim, então tem histórias que você se envolve mais do que outras, o que é comum se você parar para pensar. Mas no overall é um livro que eu dei 3 estrelas, é um livro que assim é interessante pela premissa, mas se torna repetitivo. Eu acho que é uma obra que seria incrível, seria muito melhor aproveitada se tivesse textos de apoio ou uma contextualização, né, básica ali. E o final do livro ele segue uma ideia que é, se você gostou desse tipo de conteúdo, nós temos outras dicas aqui. Então, a edição ele traz filmes
documentários, enfim, outras formas de você entrar em contato com esse mundo do true crime por essa perspectiva. Então, se você aí está iniciando dentro dessa literatura, eu acho bacana e aí vale a pena. A outra leitura que eu fiz recentemente foi o Futuro Ancestral, do Ailton Krenak. Esse aqui foi um livro publicado pela editora Companhia das Letras, e o Ailton Krenak, ele é um pesquisador, ele é do povo Krenak, enfim, um dos povos originários brasileiros, e ele traz para a gente aqui nesse livrinho super curto, que dá para ler em um dia facilmente, uma espécie de provocação, para que a gente possa pensar numa outra visão, numa outra possibilidade de ser, estar, existir, num mundo que olha para os problemas não como o que podemos fazer hoje para mudar no futuro, mas o que podemos fazer hoje para mudar o hoje. Esse livro aqui, ele tem, além de uma premissa muito interessante que me chama a atenção, trazer essa cosmovisão, né, é um termo que o próprio autor utiliza, mas também porque tem um projeto gráfico muito interessante que você quer ler mais sobre. O Ailton Krenak, ele é um filósofo, ele é um estudioso, e ele traz pra gente, além de ser uma figura atuante hoje mesmo, né, o Ailton tá vivo, ele traz pra gente uma provocação acerca de como, ao longo do tempo, devido a N fatores que ele vai trazer aqui no livro, como a sociedade ela foi se apartando do meio natural, digamos assim, da floresta, e migrando para os grandes centros urbanos, e como isso também dificultou a nossa consciência coletiva, talvez, sobre a necessidade de falar sobre ecologia, preservação, para além do campo superficial de protejam os rios, desmatamento é ruim, enfim. É um livro muito pequenininho, mas muito poderoso, ele vai lhe dando alguns tapas na cara e tem, assim, citações maravilhosas. É um livro que eu marquei muita coisa, escrevi mesmo, marco sem dó nem piedade. Eu quero que nas minhas leituras futuras eu retome e veja se eu ainda concordo com muitos desses pontos ou não. É um livro também que ele vai criticar muito a visão capitalista, né, de estar óbvio, já que ele vai em contrapartida a isso, principalmente pelos seus fundamentos. E aí ele vai acabar citando a própria professora Conceição Evaristo, quando ele fala que ela disse: as pessoas acham mais fácil acabar com o mundo do que acabar com o capitalismo. É um livro que tem um posicionamento extremamente declarado, tá? Mas que vale muito a pena se você também pensa de uma outra forma, se você tem ideologias bem mais distintas. Eu acho que é muito além do esquerda, direita, centro, frente, dentro, fora. É muito sobre a nossa vivência, nossa existência mesmo. Independente da sua ideologia, independente daquilo que você acredita que seriam possíveis saídas para a economia, para a cultura, ele diz uma coisa na página 54 que eu concordo muito. Não somos os donos da chave, nem seremos os últimos a sair. Aliás, acho antes que seremos postos para fora, por incompetência, inadimplência, abuso e todo tipo de prevaricação em que a gente se meteu em favor da ideia de prolongar nossa própria vida. Enfim, é um livro que, pelas palavras do próprio Ailton, ele vai dizer que a proposta é imaginar cartografias, camadas de mundos, nas quais as narrativas sejam tão plurais que não precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histórias da fundação. Enfim, esse livro aqui, ele é um diálogo aberto, tá? Ele é um convite para que você, que pensa de forma muito distinta da dele, possam se sentar à mesa e dialogar respeitosamente. Fica aqui a minha recomendação também de um livrinho essencial e que vale a pena muito ser lido, tá? O Ailton tem outros livros publicados. Eu pretendo dar prosseguimento conhecendo mais a literatura indígena, né, aqui no nosso país, tanto em termos de ficção quanto de não ficção. Enfim, foram dois livros bem distintos, né, um do outro, mas que eu gostei muito de ter entrado em contato, conhecido um pouco também de perspectivas diferentes. Se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostam, se vocês desgostam, enfim, deixem aqui para mim nos comentários. Os comentários sempre são muito bem-vindos. É isso, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau!